paz do Senhor esteja com você e com toda a sua casa. Chegamos ao final de mais um dia. E antes de dormir, antes de desligar tudo, antes de fechar os olhos para descansar, eu quero convidar você para entregar sua noite nas mãos de Deus. Porque existe algo muito importante que precisamos entender. Não conseguimos vigiar tudo o tempo inteiro. O ser humano precisa dormir, precisa descansar, mas Deus nunca dorme. Enquanto você repousa, o Senhor continua cuidando da sua vida. Talvez hoje tenha sido um dia cansativo. Talvez você tenha enfrentado preocupações, pressão emocional, situações difíceis. E quando chega a noite, muitas vezes os pensamentos começam a pesar ainda mais. Tem pessoas que conseguem deitar, mas não conseguem descansar por dentro, porque o silêncio da noite muitas vezes faz os medos parecerem maiores. Mas essa oração de hoje é justamente para lembrar você de algo poderoso. Deus continua protegendo sua vida, mesmo durante a madrugada. Os anjos do Senhor continuam trabalhando, o céu continua guardando sua casa, e nenhum mal é maior do que a proteção de Deus. Então permanece comigo até o final dessa oração, porque hoje nós vamos colocar nossa mente, nossa família e nosso descanso debaixo da proteção do Senhor. Hoje eu quero falar sobre descanso em segurança. A Bíblia diz em Salmos 4, no versículo 8: Em paz me deito e logo adormeço, porque só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Olha que forte esse versículo. Davi escreveu isso em meio às lutas, perseguições e pressões. Mesmo cercado de problemas, ele ainda conseguia dormir em paz. Mas por quê? Porque a confiança dele não estava nas circunstâncias, estava em Deus. E talvez hoje exista alguém ouvindo essa oração enquanto sente medo dentro do coração. Medo do futuro, medo do que pode acontecer, medo de perder algo, medo de notícias ruins, medo até de dormir. Só que Deus não deseja que seus filhos vivam dominados pelo medo. Ele deseja trazer descanso. E a Bíblia mostra várias vezes o cuidado sobrenatural de Deus durante a noite. Enquanto Pedro dormia preso, um anjo do Senhor entrou naquele lugar trazendo livramento. Enquanto Jacó dormia no deserto, Deus falou com ele em sonhos. Enquanto Daniel estava cercado de perigo, Deus fechou a boca dos leões. Olha como isso é poderoso. Mesmo durante momentos escuros, Deus continuava presente. Antes de continuarmos essa oração, eu quero te pedir algo muito importante. Se essa mensagem já está falando com seu coração, já deixa o seu like e se inscreve aqui no canal. O VF Kingdom é um projeto criado para fortalecer vidas através da Palavra de Deus, reflexões e orações todos os dias. E talvez essa oração seja exatamente aquilo que alguém da sua família precisa ouvir hoje antes de dormir. Então se inscreve, ativa o sininho e permanece comigo até o final, porque Deus ainda vai trazer paz para essa noite. A noite é um momento em que muitas pessoas ficam mais vulneráveis emocionalmente, porque durante o dia existe movimento, existe distração, existe correria. Mas quando tudo silencia, os pensamentos começam a aparecer com mais força. E talvez hoje você tenha chegado nessa noite emocionalmente cansado. Talvez tenha sido um dia pesado. Talvez você esteja carregando preocupações que ninguém sabe. Existem pessoas que passam o dia tentando parecer fortes, mas quando chega a noite, desabam por dentro. E o pior é que existem pensamentos que tentam roubar até o descanso. A preocupação começa a acelerar a mente. O medo começa a alimentar inseguranças. E aos poucos, a paz vai sendo consumida. Mas hoje Deus quer lembrar você de algo. Sua casa não está desprotegida. Talvez você não consiga controlar tudo, mas Deus continua no controle. Enquanto você dorme,
o Senhor continua trabalhando. A Bíblia mostra isso de maneira muito forte quando o povo de Israel saiu do Egito. Durante a caminhada no deserto, Deus os protegia de dia e também durante a noite. Havia direção, havia cobertura, havia a presença de Deus acompanhando aquele povo. E isso mostra algo muito importante. Deus não protege seus filhos apenas em alguns momentos. O cuidado dele é constante. Talvez existam noites em que você sente uma angústia difícil de explicar. Talvez existam madrugadas em que o medo tenta dominar sua mente. Talvez você até tenha dormido preocupado nos últimos dias, mas hoje o Senhor quer trazer segurança ao seu coração. Porque existe uma diferença muito grande entre dormir cansado e dormir em paz. Tem pessoas que não conseguem fechar os olhos, mas continuam lutando mentalmente a noite inteira. Só que Deus quer trazer descanso verdadeiro. E uma das maiores armas espirituais contra o medo é a confiança em Deus. Porque quando entendemos que o Senhor está cuidando da nossa vida, o coração começa a desacelerar. Davi entendia isso. Mesmo enfrentando guerras, perseguições, ameaças, ele ainda dizia: "O Senhor é meu refúgio." Olha que profundo isso. Refúgio é lugar de proteção. E talvez hoje Deus esteja convidando você a descansar nele novamente. Porque existem pessoas tentando carregar sozinhas pesos emocionais muito grandes. Você tenta resolver tudo sozinho, tenta controlar tudo, tenta prever tudo. Mas isso cansa a mente. Isso desgasta o coração. E talvez hoje Deus esteja dizendo: "Filho, entrega isso nas minhas mãos." Porque existem batalhas que você não consegue vencer apenas na força humana. Existem medos que só desaparecem quando a presença de Deus entra no coração. E talvez essa noite esteja começando exatamente com Deus trazendo cobertura espiritual sobre sua casa. Talvez o Senhor esteja afastando perigos invisíveis. Talvez esteja quebrando armadilhas espirituais. Talvez esteja enviando anjos ao redor da sua família. Porque o céu continua trabalhando, mesmo quando você não consegue enxergar. E sabe o que é mais lindo? Você não precisa viver assustado o tempo inteiro. Porque quem pertence a Deus pode descansar sabendo que o Senhor continua vigiando tudo. Enquanto você dorme, Deus continua acordado. Enquanto você repousa, Deus continua guardando sua família. Enquanto sua mente descansa, o Senhor continua sustentando sua vida. Então, não entregue essa noite ao medo. Entregue essa noite a Deus. Permita que a presença do Senhor tome conta da sua casa. Permita que o Espírito Santo acalme seus pensamentos. Permita que Deus traga paz onde existe preocupação, porque existe descanso para aqueles que aprendem a confiar no Senhor. Agora eu quero orar por você. Então, se possível, feche os seus olhos por alguns instantes e entregue essa noite diante de Deus. Amém? Então vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por mais um dia de vida. Obrigado porque o Senhor esteve conosco em cada momento dessa terça-feira. Pai, agora nós colocamos nossa noite diante da Tua presença. Guarda essa casa, Senhor. Guarda essa família. Guarda essa mente. Que toda preocupação excessiva perca força nessa noite. Pai, envia Teus anjos ao redor dessa pessoa. Que haja proteção espiritual durante toda a madrugada. Livra essa casa de todo mal. Livra de acidentes. Livra de notícias ruins. Livra de toda seta maligna. Senhor, visita agora o coração dessa pessoa que está emocionalmente cansada. Acalma os pensamentos acelerados. Tira toda a ansiedade. Tira todo o medo do amanhã. Que essa pessoa consiga descansar em paz. Pai, nós declaramos cobertura espiritual sobre cada quarto dessa casa. Que o Senhor repreenda toda opressão espiritual, toda angústia, toda inquietação noturna. Que a presença do Teu Espírito encha esse ambiente de paz. Senhor, enquanto dormimos, continua cuidando de nós. Continua protegendo nossos caminhos. Continua sustentando nossa família. Continua enviando Teus anjos ao nosso redor. Nós entregamos essa noite nas Tuas mãos
e declaramos que dormiremos em paz, porque o Senhor está conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Se essa oração falou com você, escreve aqui nos comentários. Deus está guardando minha casa. Se você tiver um pedido de oração, deixa aqui também. Eu estarei orando pela sua vida e pela sua família. Se você quiser continuar recebendo mensagens e orações todos os dias, entre no grupo que está na descrição do canal para não perder nenhuma palavra. Que Deus abençoe sua noite, proteja seu descanso e envie seus anjos ao redor da sua casa. Um forte abraço e até o próximo vídeo.